Gente, mês de março acabou, né? Há pouco tempo, estamos começando o mês de abril, mas sempre a gente vai lembrar aqui porque é importante, né? Prevenir é importante. O diagnóstico precoce do câncer coloretal também conhecido como câncer de intestino ou câncer de colo e reto, é um tema que está cada dia mais presente no nosso dia a dia. A gente sabe que o número de pessoas com esse tipo de câncer tem aumentado bastante, é um câncer também bastante letal. Agora, a ida a um proctologista ainda não é visto, né? Não é tão normal, não está dentro da rotina das pessoas, como, por exemplo, num check-up que a gente faz, né? Que é previsto, né? Que deveria fazer todos os anos. Bom, para tirar as dúvidas aí sobre essa especialidade, sobre o momento certo de procurar um especialista, nós convidamos aqui a médica proctologista, a doutora Mônica Kim. Muito obrigada por ter vindo, né, atender aqui o nosso pedido, porque é um assunto, a gente está vendo muito, inclusive, notícias de pessoas, né? Quando é com artista, parece que ganha uma visibilidade maior, né? Pessoas que estão, né, dizendo que conseguiram esse diagnóstico, tiveram esse diagnóstico e que estão se tratando. Agora, muitas vezes a pessoa tem dúvida ainda. Como procurar? Eu procuro um proctologista, eu procuro um urologista? Como é que a gente difere isso? Muito bom dia. Primeiramente, parabéns pelo programa, né? Obrigada. Em segundo lugar, muito obrigada pelo convite, né? A gente já esperava essa entrevista há um tempo. Bom, inicialmente existe a dificuldade da pessoa ir ao proctologista porque não sabe exatamente o que é a nossa especialidade. Então confundem muito com o urologista, né? Então já tive vários pacientes chegar, eu vi um acompanhamento da próstata, poxa, aí eu vou tentar ver se tem alguma outra queixa proctológica. Mas quem cuida da próstata é o urologista. Sim. E quem cuida, o proctologista, o coloproctologista, cuida do intestino grosso, do reto e do ânus. Sim, eu sou sucinta em falar isso, é o que é a nossa área, né? Então o pessoal já tem um tabu muito grande, além de ter o tabu de ir quando a pessoa sabe, já não tem muito conhecimento do que é a especialidade. E talvez até por isso adie tanto essa ida a um proctologista, geralmente é quando já tem alguma queixa, né? Isso, assim, dificilmente a gente tem, infelizmente, pacientes que vão dizer assim, eu tô na idade, eu queria saber o que eu preciso fazer para me prevenir. São poucos os que vão com esse intuito de prevenção, né? Geralmente por ver uma entrevista ou por ler alguma coisa na internet, que diz, poxa, doutora, acho que eu já estou na idade de investigar. A partir de que idade, né? Já vamos então começar aqui a fazer o serviço para quem está em casa. Homens e mulheres, mesma idade? A partir de que idade? Homens e mulheres, sem nenhum sintoma proctológico, né? Porque às vezes tem pessoas que ficam juntando sintomas 20 anos, 15 anos, 10 anos. Achando que tá tudo normal, ótimo. Tenho isso há 20 anos. Não é legal. Mas, geralmente, você sem assintomático, sem história na família, por exemplo, de câncer de intestino, a partir dos 45 anos, homens e mulheres procurar um proctologista para poder fazer o acompanhamento e o rastreamento. Pelo menos uma vez por ano. Não é isso? Eles vão aos 45 anos, aí faz, né, o exame. Se o exame for normal e a pessoa não tiver nenhum outro fator de risco, como, por exemplo, uma história na família de câncer de intestino, ou se tiver tirado, dependendo do resultado do exame, a gente pode esperar esse acompanhamento até de 5 a 10 anos para fazer uma nova colonoscopia, por exemplo. Agora, o câncer, por exemplo, né, o coloretal, né, que pega lá o intestino grosso, né, o reto, a gente está vendo que ele está aparecendo mais e ele é muito letal também. Isso. Não é isso? Quais são os primeiros sintomas, né? Quando a pessoa deve ligar o sinal de alerta? O grande problema do câncer coloretal, acho que como a grande maioria dos cânceres, eles não dão muitos sintomas, né? Quando já são mais avançados. Acontece de o paciente ter uma história de um sangramento, uma dor abdominal. Os sintomas podem ser vários, né? Então, começa com dor abdominal, mas não é aquela dor que você sente hoje e amanhã tá ótimo, não. Aquela dor que a pessoa vai indo. Então, tem que investigar essa dor abdominal. A história de ver sangramento nas fezes. Não é normal. Não é normal. Sangrar nas fezes não é normal. Pode ser uma hemorroida? Pode. A grande maioria das vezes são sintomas orificiais, né, que a gente fala. Que são as hemorroidas, são as fissuras. Que também precisam ser tratadas, Precisam ser tratados, porque tira um pouco de qualidade de vida da pessoa, né, quando elas dão muitos sintomas. Mas, aí vem o sangramento do abdominal, emagrecimento, uma anemia que a pessoa está procurando, não está achando, tem que investigar o intestino também. Fadiga, né? Fadiga, cansaço, todas essas coisas também. Então. Aí uma pessoa com a história de um etilismo, a pessoa com a história de tabagismo, uma vida sedentária,
uma alimentação ruim, né, pobre em fibras. Então tem coisas que a gente tem como prevenir e tem sinais de alerta também, né? E ele geralmente, quando é descoberto, né, como você falou, aí diminui, como outros cânceres também, a questão mesmo do tratamento, Da cura, né, e da cura. O câncer cólon-retal, ele tem uma chance de cura de levar 10% de chance de cura, como 94%. Nossa. Então, o ideal é a gente conseguir prevenir, né? Sempre a prevenção vai ser sempre o melhor remédio. Isso é o maior clichê, mas é a maior verdade que existe, né? Por isso que a gente fala, por isso foi tão importante a campanha do Março Azul, né? Que foi para poder propagar mais ainda o câncer cólon-retal. É o terceiro câncer que mais mata homens e mulheres no mundo. Nossa. As pessoas não sabem muito disso. É verdade. Ele começou a ter uma visibilidade maior com o Pelé, que teve o câncer cólon-retal. Preta Gil está se tratando. Há pouco tempo. Então, quando começaram a ver os artistas, né, aparecendo com essa doença... Semana passada foi o Conrado, que é o marido da ex-Paquita, né, da Sorvetão, também anunciou que está se tratando. Não estava sabendo, vamos também investigar de isso. intestino. Pois é, a gente até deu aqui no Giro de Famosos, ou seja... a partir desse momento também, ninguém, lógico, né, gostaria de estar anunciando esse tipo de coisa, mas que as outras pessoas já começam também a ficar ligadas. Sim. Né, e a procurar. Vocês, a partir desse março, né, do Março Azul que a gente viu, esperam que aumentem o número de pessoas procurando tanto serviço básico, né, como também tem um plano de saúde? Claro, assim, o Março Azul foi muito... Esse ano de 2013 foi incrível para o Março Azul. O alcance foi enorme, né? Várias pessoas começaram a perceber, porque tem muita gente que chegava para mim e falava: que câncer é esse? Eu não sabia que dava esse tipo de câncer. Olha, poxa, e é um câncer muito comum, né? O terceiro câncer mais comum no mundo. Então, teve uma visibilidade muito importante, né? O Março Azul. E no consultório a gente tem visto já esse movimento do pessoal. Eu vi entrevista de uma médica falando sobre esse câncer. Me falaram que minha mãe... doutora, minha mãe teve câncer. Eu tenho que começar a ir atrás. Eu vi na entrevista também. Então, é importante. A mídia foi importantíssima nessa fase pra gente no Março Azul. E aquelas pessoas que ainda têm ou medo ou preconceito, né? A gente deixa isso de lado. A saúde é o fundamental, né, Claro, claro. O pessoal tem preconceito. Não quer ir no proctologista. Mas, gente, todo mundo tem anos, todo mundo tem que tratar. É verdade. Tem sintoma, vamos lá. É melhor do que ficar postergando doença, né? Já teve muitos pacientes que postergam doenças de 5 anos, 10 anos. Assim, obviamente, você tem um sintoma há 10 anos, não vai ser um câncer, né? Tem a sorte. Mas, poxa, 10 anos você sentindo aquilo e você não procurar uma ajuda por vergonha. Pois é. Né? Tem tanto profissional hoje em dia para isso, para cuidar. E mesmo quem não está sentindo, às vezes até a questão mesmo de você estar muito tempo, por exemplo, sem ir ao banheiro, sem evacuar, prisão de ventre de uma hora para outra, ou seja, algo que a gente acha que é muito normal, que é muito básico, pode ser também o início, né, de um problema, até quem sabe de um câncer. Então tem que colocar aí na rotina. Quem nunca fez nenhum tipo de exame também tem algum específico para vocês já marcam com uma certa facilidade, tem que não sei, não estou sentindo nada, mas eu quero saber se está tudo bem. O exame ideal para prevenção. Faz um consultório? A gente vai na consulta e investiga, né, toda a história do paciente. Se passou dos 45 anos, o ideal é que todo mundo faça colonoscopia. É o melhor exame, é o melhor exame para fazer rastreamento, é o melhor exame para fazer prevenção. Muitas vezes, a colonoscopia, você identifica um pólipo, uma lesão, você já pode tratar ali durante o exame, entendeu? Então, a colonoscopia é o que a gente chama de padrão ouro. E é hereditário? Tem essa questão da hereditariedade? Se minha mãe, se minha avó ou meu avô, alguém da família já teve, tem que ficar ligado também? História familiar é um fator de risco para câncer de intestino. Então, até dependendo da idade que foi o seu familiar, a sua mãe, o seu irmão teve, todo mundo tem que investigar a família. Os pais, irmãos, todo mundo, então, filhos, tem que começar a investigar mais cedo também. Então, a história familiar é um fator de risco. E a alimentação também contribui? Com certeza. A alimentação, muitos estudos falam que uma alimentação rica em fibra é prevenção para o câncer cólon-retal, é um fator de prevenção. Então, aquela pessoa que tem uma alimentação ruim, né, que vive de embutido, de enlatado, de processado, não come muita fruta. Tadinho do nosso intestino, né? Você acaba fazendo com que ele trabalhe de uma forma, né, o corpo inteiro sinta. Inflama, né? Tudo inflama, e principalmente nosso intestino. Olha só. E o tratamento em si, né? Depois que a pessoa, por exemplo, descobre, infelizmente descobri que eu tenho um câncer. Esse tratamento também é difícil, é mais complicado, é doloroso? Varia, dependendo do estágio que for descoberto. Às vezes o paciente vai direto para uma cirurgia, aí pode fazer uma quimioterapia depois, ou dependendo da localização, por exemplo, alguns tumores de reto, geralmente a gente faz uma radioterapia, quimioterapia para tentar diminuir. Então depende muito da localização, do tipo de tumor, de como ele está, invasão. Então
são vários tipos de tratamento, mas a grande maioria deles vão para cirurgia. Tem que tirar o segmento. Entendi. Agora, por exemplo, quem já sofre, por exemplo, com hemorroida, também pode ser sei lá, é uma predisposição para se ter um câncer? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Hemorroida é hemorroida, câncer é câncer. Você pode ter as duas coisas juntas, mas a hemorroida não dá câncer. Como não podem ter, né? Às vezes a pessoa tem aquela queixa de ter uma hemorroida há muitos anos. Ai, doutora, será que eu posso ter um transformar no câncer? Não. Hemorroida é uma coisa, câncer é outra. Ótimo. Muito obrigada pelas suas informações, né? Por eu essa agradeço. aula aqui pra gente, de uma forma bem simples, bem prática, mas realmente o pessoal tem que cuidar da saúde, né? O quanto antes, então, com todas essas dicas aqui. Sem tabus, né? O importante é ter saúde, gente, pelo amor de Deus. Exato. Obrigada, bom trabalho, Lídia. viu? Até uma próxima.